Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renata Tech, eu sou aqui do canal Aroma de Flor Bela e vim trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje o conteúdo vai ser assim um pouco diferente, porque eu estava aqui na minha casa e estava lá bem tranquila lá dentro e de repente escuto um barulho. Que eu saio aqui fora, gente, eu tive uma bela surpresa, olha isso aqui. Triste de ver, né, gente? Olha só o que aconteceu com o meu Sedum burrito, mas vou estar recuperando ele aqui junto com vocês. Mas antes de começar o vídeo, primeiro eu quero agradecer a todos os inscritos no meu canal, a todos que estão aqui comigo, tá? Ontem nós batemos 1K aqui no YouTube e eu tô muito feliz, tô muito agradecida a vocês que estão aqui comigo, que estão prestigiando meu trabalho, porque isso aqui é um trabalho, como vocês sabem, né? É um trabalho que a gente faz aqui diário. Quando não tá no YouTube, é um trabalho com as plantas, porque dá trabalho, igual vocês viram aqui. Então, assim, eu quero muito agradecer, pedir a Deus para abençoar a cada vida, a cada pessoa que está aqui comigo, e que vocês possam continuar me prestigiando aqui, prestigiando meus vídeos. E quero pedir a você que não é inscrito também, para se inscrever no meu canal, fazer parte da minha família aqui, da família Aroma de Flor Bela, que eu tenho certeza que agora a tendência é só crescer, trazer mais coisas legais para vocês. E é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, curte meus conteúdos, comenta aqui se vocês gostam do meu conteúdo. Me dê os parabéns pelos 1000 inscritos aqui. E é isso, gente. Então, bora começar o vídeo comigo. Voltando aqui, feliz e saltitante com os 1000 inscritos no meu canal. Vamos começar esse trabalho aqui. Não tem problema, gente, isso acontece, tá? Como eu já falei com vocês, essas alcinhas, elas não têm nada de segurança, elas têm vida útil, sim, elas com sol, com a água da rega, os que ficam na chuva, eles vão ressecando e vai chegar uma hora que vai cair, não tem jeito. Então é preferível a gente estar substituindo. Olha só, eu ainda tenho bastante aqui que tem, mas eu vou estar mudando. Tô mostrando aqui, gente, pra vocês a minha estufa como tá suja. Esse período é muito seco, venta muito e traz muita poeira, né? Não chove pra lavar, até escurece aqui embaixo. Vou ver se consigo jogar uma água com a mangueira. Pego a mangueira, dou uma lavadinha assim mais ou menos e tá bom. Tô mostrando essa parte aqui também que soltou, tá vendo? Aqui venta tanto que soltou essa parte aqui, olha. Preciso dar um jeito urgente nessa estufa, mas voltando aqui aos trabalhos. Eu já havia comentado com vocês em outros vídeos que eu vou estar substituindo essas alças aqui de plástico, porque não vale a pena, gente, gastar dinheiro. Aqui na minha cidade, essas alças aqui devem estar custando mais ou menos uns R$8. Imagina se eu for lá e comprar, por exemplo, 10 alcinhas, porque eu não tenho só isso de vaso, né? Então, assim, faz as contas aí para vocês verem, não compensa. Então, eu vou estar fazendo a substituição aos poucos. Essa daqui, gente, já era para me ter feito, mas não... Nossa, gente, passou. Mas tá bom, gente, eu não vou ficar murmurando, não vou ficar triste, né? Passou, vida que segue. Vou estar fazendo a substituição. Tem até essa daqui, olha. Essa daqui é uma alça de aço com silicone. Por dentro é um aço e fora silicone. Ela aguenta um pouco mais, mas como vocês podem perceber, ela já está enferrujando um pouco. Olha só. Então, não sei se é segura também, mas... É cara. Uma alcinha dessa daqui, gente, é R$14 uma, olha só. Então não compensa ficar gastando dinheiro, porque a gente já gasta tanto com substrato, com os itens, né, do substrato para fazer. Então o que a gente puder economizar é bom. Vou estar recolhendo aqui todas essas hastes quebradas, essas folhinhas, né? Porque esses pedacinhos que quebraram ali são as folhinhas
Então vou estar recolhendo tudo. Olha só, gente, que dó que dá. Tava tão bonito, tava bem compacta. E quando aconteceu isso ontem, eu já corri, fiz um short, postei, sabe? Mostrando a minha tristeza, a minha indignação. Aí eu achei tão bonitinho, gente. Teve uma inscrita, eu vou deixar o print aqui pra vocês, que ela falou que quando acontece isso com ela, ela sai, respira, né? Dá um tempo pra mente e depois volta e conserta o que aconteceu. E assim eu fiz. Isso aqui aconteceu ontem e eu não mexi, deixei aqui do jeito que tava. Falei, não, vou esparecer um pouco a cabeça e amanhã eu venho e corrijo esse problema. E assim eu fiz e tô aqui corrigindo agora e foi ótimo pra mim, sabe? Porque na hora realmente a gente fica bem triste. E aí o que acontece? Eu vou fazer desse limão uma bela limonada, fazer uns vasinhos. A minha intenção não era multiplicar essa planta, porque eu já tenho ela em outros lugares. Quer ver? Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu tenho essa daqui, que por sinal era a minha planta mais bonita, mais compacta. Aí eu tinha esse vaso que ficava aqui nessa parte da estufa. Tenho esses dois aqui que fica na outra parte da estufa. Eles não estão muito bonitos, olha só. Tá vendo? Eles perderam um pouco de folha porque eu fiz o replante deles. E infelizmente, quando a gente faz, acontece de cair bastante folha. Mas ele tem brotação em cima, olha lá, pra vocês verem como que tá vindo bem bonita a brotação. E daqui a pouco ele vai preencher isso tudo aqui, porque esse sedum, ele é ótimo de crescimento, gente. Conta aí nos comentários pra mim se vocês também acham isso, porque aqui pra mim, ele é realmente bem rápido o crescimento. Olha só, tenho essa daqui nesse pallet. Esse pallet aqui eu preciso dar uma arrumada nessa parte aqui. Na verdade, eu preciso organizar o jardim todo, né? Mas tá precisando de uma reforminha aqui, esse pallet, uma organização. Mas olha só, aí eu tenho mais esse vaso aqui, olha, que foi feito tem pouco tempo, mas ele já tá recuperado, já tá crescendo lindamente, olha, já floriu. Na verdade, ele floresce, dá flor praticamente o ano todo, né? Pelo menos aqui comigo. Mas aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar reformando e vou colocar o meu naquele pallet. Enfim, voltando aqui, vou estar recolhendo as hastes. Vou pegar aqui com cuidado, né, para não terminar de tirar. Olha só, eu tô mostrando aqui que ele tá bem compacto e quando ele tá assim, gente, ele é mais fácil de mexer, porque quando você deixa ele com menos luz solar, né, direta, ele fica mais sensível, só de encostar cai as folhas. E quando ele tá assim compacto, ele fica bom para mexer. Ele só caiu essas folhas, esse monte aqui de folha, porque foi o impacto, né, do tombo. Mas como eu tava falando antes, gente, eu não quero fazer muito vaso dele, pelo menos agora não, sabe? Porque o espaço que eu tenho aqui é bem reduzido, é um espaço pequeno, não tenho como tá pendurando esse monte de planta. Então, eu vou estar refazendo esse vaso. Aí, caso sobre essas hastes florais, eu faço um outro vasinho sim. E as folhinhas que se desprenderam, eu vou colocar no berçário. E lá elas vão brotar. Não vou colocar todas, vou pegar algumas aqui só e as outras eu vou descartar, gente. Não tem o que fazer. Porque cada folhinha dessa daqui, gente, brota e brota muito fácil. Bastante prolífica. Então, se eu colocar todas as folhinhas aqui, todas as folhinhas vão brotar. E eu não tenho espaço para isso tudo, infelizmente, tá? Então, aqui eu recolhi as que eu vou usar, as que eu vou colocar lá para brotar. E vamos lá começar esse trabalho, que é bem prazeroso, apesar dos pesares. Bom, gente, aqui eu peguei esse vaso lua, vou estar plantando nesse vasinho aqui. Esse vaso eu comprei essa semana, não era para essa plantinha, mas como imprevistos acontecem e a gente não sabe, né, do que acontece, porque se eu soubesse eu já tinha comprado dois, porque eu comprei essa aqui para uma outra planta, mas aí depois eu compro para outra planta, não tem problema. Olha só, tô mostrando aqui os furos que eu fiz nesse vaso, bem furadinho, tá? Eu gosto de furar bastante. Todos os vasos que eu compro, até os que já vêm com furo, eu furo mais. Eu pego aquele ferrinho de solda, sabe? Eu não sei como que chama, aquele que a gente liga na tomada e ele esquenta. Aí eu furo todos os vasos. Olha só, aqui eu tô mostrando que eu não vou colocar drenagem, por ser um vaso pendente, ele tem a tendência de secar mais rápido, né? Porque ele fica pendurado. Então, a tendência automaticamente o substrato vai secar bem mais rápido. E o próximo passo agora é colocar o meu substrato aqui dentro do vaso. E o meu substrato é aquele que vocês já conhecem, bem soltinho.
que é a terra vegetal, perlita, casca de arroz, o carvão triturado e eu gosto de colocar o diazepam também, né? Na misturinha lá para evitar alguma coisa que tiver lá no substrato. Tô colocando aqui um pouco do adubo. Eu gosto de estar colocando adubo assim. No fundo, eu coloco uma camada de substrato, venho com o adubo, coloco o adubo, dou uma mexidinha, coloco mais um pouquinho assim para evitar que a raiz entre em contato direto, né, com esse adubo, porque eu uso adubo químico, né? E se caso a raiz fique em contato com ele direto, a raiz vai queimar, tá? E a planta também, quando a gente coloca em cima, a gente tem que evitar colocar perto, próximo à planta. A gente tem que colocar mais afastado um pouco, tá bom? Bom, aqui eu peguei a planta e tô aqui observando, vendo aqui o que eu vou fazer, porque até então eu confesso a vocês que eu tava sem ideia do que fazer, se eu tirava ela, desmembrava ela toda ali, o que eu ia fazer. Aí fui aqui observando, tirando as que tava quebrada ali. Tira uma aqui, tira uma ali, observo. E aí resolvi que eu vou colocar ela inteira assim mesmo. Dei uma apertadinha aqui no vaso. E essa planta, gente, eu evito fazer o replante dela, porque ela solta, né, bastante fácil as folhinhas e aí acaba ficando um pouco feia, tá? Aí aqui eu tô mostrando os pedriscos, que eu coloquei um pouquinho só no fundo, igual eu falei pra vocês. Vaso pendente, eu quase não faço drenagem, eu só coloco um pouquinho de drenagem no fundo, bem pouquinha, só pra evitar que o substrato ele saia pelo furo da drenagem. Preparando direitinho aqui. Eu vou estar colocando, gente, esse vaso aqui num recipiente aqui, porque como ele é meia lua, ele não tem muita... Aliás, ele não tem equilíbrio nenhum. Aí eu gosto de estar colocando ele dentro de alguma coisa aqui, de um vaso, ou de uma bacia, uma cuia, um balde, para ele ficar firminho, que aí fica melhor para estar mexendo com esse vaso, sem ele ficar balangandando para lá e para cá, né? Olha só, encaixei a planta aqui no vaso, bem bonitinha. Agora eu vou apertando, de jeito que a planta fica lá dentro acomodada, suas raízes fiquem acomodadas, olha só. Vou ajeitando ela dentro do vaso, aperto daqui, aperto dali. Essa parte do replante é bem prazerosa. Eu amo demais, sabe? Porque isso aqui acalma minha cabeça. Se eu tô bem estressada, eu venho aqui, mexo e acaba tudo. Olha só, gente, tô mostrando aqui como que essa planta é bonita estressada. Tá vendo esse tom de salmão com um laranja bem suavezinho? Quando ela chega no seu auge de estresse, ela fica desse jeito, gente. Imagina, fica lindo demais o vaso com essa planta bem cuidada, com essa cor. Ai, gente, é muito bonito. É muito bonito. Olha só. Aí aqui eu tô ajeitando ainda e tô decidindo aqui o que eu vou fazer. E eu decidi que eu vou cortar, sabe? Eu não ia podar, tirar ela não, sabe? Mas depois, quando eu coloquei no vaso, eu vi que ela ficou bem... Assim, tá desproporcional. Vou estar colocando um pouco aqui do substrato para dar uma firmada nela. E vou tirar um pouco dessas pontas compridas aqui, ó. Porque elas já estavam assim, abaladas pelo tombo, né? Já estavam quase soltas. E também esteticamente para ficar melhor. Porque aí, olha, eles vão crescer tudo de um tamanho só e não vai ficar tão desproporcional. Olha assim, aí eu fui tirando, fui analisando aqui qual que eu poderia tirar, fui cortando. E, gente, nem se preocupem que essa planta, ela cresce muito rápido, tá? Ela enche um vaso muito rápido, ela cresce, o crescimento dela é bem rápido. Olha só, fui cortando. Eu vou estar acelerando esse pedaço do vídeo, gente, pra não ficar tão longo, tá bom? Bora lá.
bonitinho. Os que tinha que ser plantado nesse vaso foi plantado. E agora eu tô mostrando aqui que esses que estão soltos ali eu vou estar colocando no berçário. E essas hastes eu vou estar colocando num outro vaso, numa outra cuia para se recuperar, tá? Porque elas quebraram muito e estão um pouco feinhas, né? Para não falar muito, né? Mas elas vão se recuperar, tá, gente? Vai ficar linda. Então, agora vamos pro processo que eu quero fazer com vocês aqui para pendurar. Eu peguei aquela máquina de furar, a mesma que eu fiz o furo embaixo, os furos embaixo, furei aqui do lado aqui, 2 furos, um do lado e outro do outro, para estar colocando essa cuia, essa meia lua, no pallet, que é onde eu falei com vocês que eu quero colocá-lo, tá vendo? Olha só. Aí fiz o furo aqui. O certo, gente, seria eu ter feito isso antes. O processo aqui foi o contrário, mas não tem problema. Eu vou estar pegando esse arame aqui, olha, é um arame mais grosso. Eu não gastei com ele nada, porque é restos que tinha aqui em casa. E vou estar virando aqui, olha só. Tipo aqueles que a gente compra, sabe? Para pendurar vaso. Então, eu vou estar fazendo aqui em casa, porque esse Szinho também para comprar, gente, ele é bem carinho. Cada um desses S's aqui para comprar, gente, sai a quase R$10 também. Então, tudo é dinheiro, né? Tudo é gasto, então o que a gente puder fazer para economizar, como eu já falei, a gente tem que fazer. Pelo menos eu faço aqui, né? Olha só, aí eu virei uma ponta para um lado, fez tipo um anzol. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou virar, vou entortar, porém pro outro lado, tá vendo, ó? Aí vai fazer um formato de S. Olha só, bem facinho. A gente usa o alicate ali para dar uma forcinha. E fica assim, olha só que bonitinho. Aí eu vou estar colocando esse S, vai ser usado para pendurar o vaso, ó. Eu coloco ele ali no furinho que eu fiz, para estar pendurando ele. Sem precisar de colocar, porque dá para colocar também, gente, colocar um prego, um parafuso e pendurar. Só que eu prefiro assim, que eu acho mais seguro, sabe? Porque eu também já tive experiência, sabe, gente, de colocar esse vaso só no parafuso, o sol esquentar e ele cair, o vaso cair. Eu também tive já experiência assim, então hoje em dia eu gosto de colocar no ganchinho assim, ó, que eu acho bem mais seguro e não corre o risco dele cair do parafuso. Olha só, tô fazendo a mesma coisa aqui com o outro, entorto a pontinha, viro. E nessa hora aqui, gente, eu meço aqui, olha, pego o outro que já tá pronto, meço, pra não ficar um maior que o outro, porque senão vai ficar desnivelado na hora que eu colocar o vasinho lá pendurado, se ficar um maior que o outro, tá vendo? Olha só. Aí eu vou fazer a mesma coisa, amasso aqui e formo um Szinho, gente. Ele não vai ficar perfeito igual o outro não, sabe? Eu não sou assim tão perfeccionista a ponto de, nossa, não ficou igual, deixa eu fazer de novo. Nessa parte aqui não, porque vai ficar escondido, então não tem problema. Olha só. O tamanho ficou o mesmo, como vocês podem ver. Então, ficou certinho e já vamos colocá-lo lá para fazer um test drive. Olha só. Como eu falei pra você, gente, o legal seria ter colocado ele aqui, ó, antes de colocar o substrato. Mas eu não fiz e vou fazer aqui junto com vocês agora. E dá certo também, tá bom? Olha só, eu vou ajeitando aqui e ali, até encaixar ele. Ó. Seguro aqui e aperto, olha só. Olha lá, ó, entrou bonitinho. Aí aqui eu gosto de dar uma apertadinha aqui, olha. Ai, minha mão ficou bem na frente, mas ali, ó, deu pra vocês verem. Eu dou essa apertadinha pra ele ficar mais firminho. E eu faço assim com o outro também, olha só. Pego ele aqui, encaixo ele aqui no furo e pronto, olha só. Aqui, gente, ele vai ficar no nível do outro, mas caso aconteça de ficar um maior que o outro, tem como vocês recorrigir, né? É só tirar ele e tornar a medir lá um no outro até ficar certinho. Pra ficar esteticamente bonito quando a gente colocar ele lá na parede ou no pallet, né? E pronto, olha só.
Encaixou, eu venho e dou uma apertadinha aqui, ó. Aperto ele, isso, olha lá, tá vendo? Que ele fica mais presinho, mais seguro ali, ó, tá bom? Aqui soltou um galinho aqui, mas é normal, né? Eu deveria ter feito isso antes, gente. De novo eu falo, mas não tem problema não, ó, deu certo. Coloquei os dois aqui e aqui eu já tô mostrando ele no lugar certo. Olha só que bonitinho que ele ficou, gente. Ficou assim. Agora esse vasinho tá renovado, a planta tá renovada e ela vai ter uma vida longa, se Deus quiser. Linda, linda, né, gente? Gostaram? Gente, deixe nos comentários pra mim se vocês gostaram. Se gostou da dica do S aí que eu fiz, né, do suportezinho. Me contem se vocês fariam algo diferente. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal quem não é inscrito e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!